Oi, minhas irmãs de Provérbios. Espero que essa mensagem, né, a reflexão desse livro, encontre o seu coração com uma boa terra, onde a palavra do Senhor possa germinar. Então, nós estamos estudando o livro Bela aos Olhos de Deus, da nossa autora Elizabeth George, uma mulher muito querida, muito prática com suas palavras. E nessa semana, então, nós tínhamos 2 capítulos para aprendermos. Um dos capítulos falava sobre uma profissional criativa, que já foi gravado alguns áudios. E nesse nós falaremos sobre um homem de influência, né? É trabalhando o versículo 23 de Provérbios 31, que nos diz assim: Seu marido. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Antes de nós iniciarmos a leitura, irmãs, eu queria só lembrar uma fala também da nossa amiga Elizabeth George, que eu gosto muito, todas as vezes que eu leio, qualquer capítulo eu gosto de lembrar. Ela diz assim: enquanto eu e você pensamos na maneira de viver essas verdades, devo lembrar-lhe que sozinhas não podemos. Ou seja, não podemos ser o que Deus deseja de nós. Não podemos nos transformar na mulher de Provérbios 31, simplesmente lendo a respeito dela ou querendo ser iguais a ela. Conforme eu disse já, Elizabeth Dodge já falou em outros capítulos, ela mesma, né, busca modelar a vida dela de acordo com essa mulher. Eu também, minhas irmãs. E eu acredito que todas nós que estamos nesse grupo desejamos ser como essa mulher de Provérbios 31. E ela fala, né, que ela estuda tudo que ela encontra sobre a vida dela, eu também. Esforço-me para desenvolver seu caráter firme. Porém, todos os meus progressos até agora para viver de acordo com os padrões daquela mulher foram conseguidos única e exclusivamente, irmãs, pela misericórdia do nosso bondoso Deus. Apesar de nós procurarmos fazer a nossa parte, nós queremos lembrar a vocês e a mim também que nós dependemos do nosso Deus, né? Então eu convido você a fazer a sua parte. Um homem de influência. Um dos papéis mais importantes da esposa, segundo Elizabeth George, é apoiar o marido. A mulher que é bela aos olhos de Deus sabe como fazer isso, né? E eu concordo com elas, irmãs. Sim, um dos papéis mais importantes como esposa é apoiar o nosso marido. E aí ela segue falando algumas coisas, né? Aquela mulher, ela cita o exemplo, né, da senhora Spurgeon, que por ela dedicar-se à casa, ao marido e aos filhos, o mundo pôde ter esse grande homem de Deus, né, Charles Spurgeon, porque ele tinha tempo, né, enquanto a sua esposa, virtuosa, cuidava da casa, dos filhos e dos outros afazeres. Então, ela nos fala que por trás de cada homem competente, sim, existe uma mulher competente, né? Uma mulher sábia, uma mulher que busca agradar o Senhor, mas uma mulher que também reconhece o valor do seu marido. Então, ela nos fala do nosso papel como mulheres influentes na vida do nosso marido. Ela diz assim: ó, minha querida amiga, é muito importante que você e eu compreendamos a inestimável contribuição que podemos fazer aos nossos maridos. Por trás dele, contudo, existe essa mulher bela e maravilhosa. Um dos motivos para ele ser bem-sucedido em sua posição e influência e não ter preocupação em casa é por causa do caráter da sua esposa. Então, aquele homem, ele se assentava, né, na entrada da cidade, ele tinha uma influência, conforme o versículo nos fala. Mas por quê? Porque ele tinha uma bela mulher de Deus, né, que estava por trás. Afinal, ela diz: você e essa bela mulher é quem completa, né, o esposo, é quem anda junto com ele. Então, a partir de agora, ela vai nos encorajar a sermos bela aos olhos de Deus nesse aspecto. Como você e eu daremos essa valiosa contribuição para nosso esposo? Como apoiá-lo? Como embelezar a vida dele? Aqui estão algumas ideias. Então, ela vai nos dar, aqui nesse momento, como é marca da Elizabeth George, ela é uma autora muito prática. Ela vai nos dar 8 ideias, né, de como nós
contribuirmos com o nosso marido para que eles sejam bem-sucedidos. Então ela começa com o primeiro. Ela diz assim: primeiro, elogie o seu marido. Não está numa ordem de valor, tá, irmãs? Está numa ordem que ela selecionou. Então ela diz: primeiro, elogie o seu marido, né? Todo ser humano gosta de receber sinceros elogios, né? E o nosso marido, ele não é diferente, minhas irmãs. Provérbios 3:27 diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando em tua mão o poder de fazê-lo. Então, é tão simples, né? É abrirmos a boca e darmos um elogio sincero, verdadeiro, desejoso, né? De fazê-lo crescer, ser melhor, né? Então, a Provérbios nos fala isso, né? Que nós podemos, devemos fazer o bem. E nós podemos abençoar a vida do nosso marido com a nossa fala. Eu aprendi com uma missionária alguns anos atrás que ela dizia: mantenha sempre o ego do seu marido alimentado. Não é aquele ego do egoísmo em si, mas vamos dizer da autoestima. Então, essa palavra não é só para as casadas, para as solteiras também, né? Vocês podem aprender desde agora como fazer esse cativo do seu esposo, né? Como encorajá-lo, né? Que atitudes você tomar. E uma delas é o elogio, minhas irmãs. Nós podemos elogiar os nossos maridos. E isso com palavras e com admiração, com atitudes também, né? Mas com palavras muito mais. Então ninguém pode achar o nosso esposo mais bonito do que nós, né? Que ele escute os nossos elogios, né? Sobre a inteligência, sobre a personalidade. Se você ainda está no namoro, aguardando para se casar, eu diria um conselho particular: case com alguém que você admira, admire sua fé, né? Admire as suas qualidades intelectuais, espirituais. Isso é muito importante, irmã. O homem, ele precisa sentir-se amado, mas também admirado. Então, elogie o seu marido. Essa, então, é a nossa primeira sugestão que a autora nos dá. A segunda, ela diz: incentive seu marido. Todo ser humano, inclusive o seu prezado marido, também precisa de incentivo. A crítica pode até ajudar, mas o incentivo ajuda muito mais. Conforme concluiu o marido anônimo, maravilhado a respeito da esposa, ele escreveu: você consegue enxergar um traço de personalidade oculto que luta por evidenciar-se, incentiva-o e torna-o sensacional. Em Provérbios 12:25, a palavra do Senhor nos diz: ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, uma boa palavra vinda de nós, como esposa, ou namoradas, ou noivas, com certeza vai abençoar a vida do nosso esposo. Então, podemos elogiar, podemos incentivar com as nossas palavras. A terceira ideia que ela nos dá é: cuide de seu casamento, tá? Uma coisa, irmãs, que serve para as casadas e para as solteiras novamente: casamento é trabalhoso. Casamento dá trabalho. Casamento não é brincadeira. Por isso, o casamento é para dois adultos, não é para crianças. Né? Às vezes somos tão infantis em nosso relacionamento que dá vontade de dar um pirulito para cada um e esperar chupar e quando acabar os problemas. Não, irmãs, casamento é para pessoas maduras. Então nós precisamos ter esse olhar de cuidado, né? De aprender a discutir, aprender a divergir. Como disse um pastor amigo meu, nós precisamos aprender a brigar no casamento. Ou seja, da onde procede as guerras, as brigas, as confusões? Segundo Tiago 4, se eu não estou enganado. Né? É do nosso próprio coração, do nosso egoísmo. Então nós precisamos cuidar do nosso casamento, das nossas palavras. Tem um versículo na Bíblia, Efésios 5:33, numa versão ampliada da Bíblia, que diz assim: a esposa deve respeitar e reverenciar o marido, deve dar-lhe atenção, acatar suas decisões, honrá-lo, enaltecê-lo, venerá-lo e estimá-lo. Venerá-lo aqui não é no sentido de adorar, né? E deve-lhe ser submissa, elogiá-lo, amá-lo, admirá-lo e tudo isso de maneira extraordinária. Então, esse é um versículo da palavra de Deus que está nos dizendo como nós devemos fazer com o nosso esposo. Então, nós precisamos ter esse cuidado com o nosso marido.
Uma outra sugestão que ela nos dá é cuide de sua família. O marido de Provérbios 31 é um homem influente no trabalho e na comunidade, porque sua esposa é uma mulher influente no lar. Você deve cuidar da família e levar a sério tudo o que envolve, como refeição, os horários, as roupas, os conselhos e as instruções que dá às crianças. Irmãs, nem todas nós somos exímias cozinheiras, mas nós precisamos pelo menos saber o básico de nutrição, qual é a diferença de comer e se nutrir. Isso é muito importante no dia a dia no lar. Se você já é casada, nunca estudou sobre isso, eu aconselho, estude. Tem muita coisa hoje, né? No Google, no YouTube, muitos cursos. Se você está namorando e pretende casar, faça um curso básico de nutrição. Se você está grávida, aguardando ter um bebê, também. Se você tem filhos, cada faixa etária tem uma alimentação importante. E para o esposo também. Ele passa o dia no escritório, qual o melhor alimento? Eu, por exemplo, meu esposo agora já está chegando nos 50. Então começa a ter alguns problemas de reposição. Então começo a ver que alimento, né? Nunca falta uma castanha na nossa geladeira. Então é muito importante cuidar da família. E esse cuidado, ele é contínuo, mas é tão gostoso, né? É um privilégio poder cuidar dele, dos nossos filhos. Por exemplo, eu tenho filhos adolescentes e jovens. Então, um filho adolescente não come como criancinha, papinha não vai sustentá-lo. Então, precisamos ter esse olhar de cuidar da família. Cuidando bem do seu esposo, ele rende mais, ele tem mais saúde. Isso é muito importante. Homens não são naturalmente ligados com saúde. É raro, quando tem um assim, uma exceção. Então, nós, como esposa, podemos ajudar muito, né? Verifique, ele trabalha com o quê? Então, qual a melhor alimentação para ele? E nós precisamos investir nisso. Roupa também é quente onde ele trabalha, e tudo isso é o olhar da mulher, minhas irmãs. E o ponto 5 eu vou fazer junto com esse, porque fala assim: cuide de seu lar. Então, cuide da família e cuide do seu lar. Ela diz: verifique se tudo está bem em sua casa. Recorra à maravilhosa graça de Deus para ajudá-la e cuidar dos trabalhos domésticos rotineiros. Eu não gosto, Cacilene, de cuidar de casa. Ô, amiga, ore ao Senhor para que Ele mude o seu coração, porque isso vai fazer parte da sua vida, faz parte da vida da mulher casada. Lembra? Casamento dá trabalho. Eu digo, casamento não é para dondoca, para menina com as unhas sempre grandes. Não estou dizendo que você não pode ter unha grande, não pode fazer isso. Não, não é isso. Mas se você não faz nada para não arranhar sua unha, não quebrar, realmente casamento não é uma boa opção se você quer levar isso para a vida inteira, porque casamento dá trabalho, então cuide do seu lar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, né? Aliás, o versículo 27, ele nos dá essa ideia, né? Peça ao Senhor que a ajude a gostar de atender ao bom andamento da sua casa. O versículo 27 diz, né? E ela anda, não, desculpe, ela dá atenção ao bom andamento da casa. Isso significa que ela está observando, vendo como as coisas, ela está gerindo a casa dela, como as coisas estão acontecendo. Isso é muito importante, irmãs. Eu trabalho fora. Tá, mas lembra que o seu lar é o primeiro na sua vida. Depois do Senhor é a sua casa, é a sua família, é o seu esposo, tá bom? Então, eu gostei muito desse conselho dela, né? Cuide da sua família, mas cuide da sua casa também. Tenha um ambiente agradável para os seus filhos. Compre coisas que interessem para eles. Se são crianças, brinquedos. Se são adolescentes, livros. Não jogos, né? Mas jogos de tabuleiro, coisas assim. Eu estou falando de jogos de celular, essas coisas. Irmãs, pense bem antes de fazer isso. Mas invista em coisas que cuide da sua casa, tá bom? Esse é um conselho da Elizabeth George muito bom. E uma outra ideia que eu digo, é um conselho dela também, ela diz: cuide de suas finanças. Quando você cuida de sua família no dia a dia e reduz as despesas para aumentar a poupança e o ganho, está seguindo os passos da bela e sábia mulher de Deus. Isso é muito importante. Uma coisa que eu observo que dá muito problema nas famílias, irmãs, é dinheiro, né? Briga entre os casais, com os filhos, muita conta, muito cartão. Minhas irmãs, nós podemos viver com bem menos, mas com muita paz dentro da nossa casa. Uma pessoa que deve é uma pessoa atribulada.
né? E também uma pessoa que não dá um bom testemunho. Então, muito cuidado. Antes de comprar, pergunte: eu preciso disso mesmo? Cuidado com as promoções, são pegadinhas, né? Ai, mas está barato, mas você precisa? Faça essa pergunta sempre antes de comprar. Eu preciso mesmo? E se eu não tiver? Né? E se responda, tá? Então, muito cuidado, cuide das finanças, né? É muito feio o marido que tem uma esposa que é uma compradora incontrolável, uma pessoa sem domínio próprio, não pode ver um cartão, não pode ver uma promoção. Ô, minhas irmãs, Deus tem me ajudado tanto nessa área de finanças. Nós podemos viver com tão menos, né? Eu tinha o único cartão aqui em casa que nós tínhamos, era meu. E em fevereiro eu perdi esse cartão numa viagem. E eu solicitei uma segunda via, não chegou. E eu ainda não morri até agora, por incrível que pareça. E foi muito bom esses meses, só para eu ter certeza que é possível viver sem um cartão de crédito, viu? Claro, é bom ter sim, no caso de uma doença, né, de uma emergência, tá bom? Mas muito cuidado, cuide das suas finanças. E uma outra que ela nos dá, uma outra sugestão, dê liberdade a ele, né? Então, eu quero ler com vocês umas palavras abaixo, que é uma oração de uma esposa piedosa. Com certeza essa irmã já deve ter passado por dificuldade de deixar o marido a ter uma liberdade. O meu esposo, hoje é quinta-feira, ele vai jogar Catan. É um jogo que os missionários se reúnem aqui toda quinta, e aí eles jantam junto, conversam, oram e jogam. E ele volta realmente tarde. Geralmente, quando ele volta, eu já estou dormindo, porque eles não começam tão cedo, né? Que eles trabalham, tem as coisas dele. Mas isso é importante, seu esposo ter uma liberdade. Se ele gosta de jogar uma bola, né? Se ele gosta de fazer alguma outra atividade, né? Que seja uma atividade sadia, o homem ele precisa dessa liberdade. Mas essa oração eu vou ler porque eu achei muito interessante. É de uma irmã, ela diz assim: Deus, declaro mais uma vez que meu marido pertence a ti, não a mim. Tenho me submetido em tudo a ele, a seus horários, sua compreensão, sua atenção, seu amor. Receba o que tu me dás em troca como privilégio para serem usados em prol de minha satisfação e para a tua glória. Enquanto achares que mereço tais privilégios, eu me proponho a rejeitar, não permitir a intromissão de qualquer pensamento de autopiedade, crítica, ciúme ou ressentimento, quando esses preciosos privilégios forem negados, quando o tempo de meu marido for tomado por outras pessoas, quando ele tiver aparentemente falhado no que diz a respeito e consideração e amor. Senhor, ajuda meu marido a ter a vida que tu escolheste para ele, independente das vantagens pessoais que eu possa sofrer. Então, irmãs, eu digo isso porque algumas de vocês são esposas de pastor e todas nós somos casados com homens que têm trabalhos, compromissos, e às vezes nós precisamos abrir mão do nosso esposo contentes, né? Crendo que o Senhor há de suprir as nossas necessidades, Ele não é, nos é suficiente. A esposa de pastor muitas vezes abre mão do marido. Às vezes o filho está precisando da atenção do pai, mas tem um irmão na igreja passando por uma dificuldade um pouco maior, e você abre mão do seu marido para estar com aquela família ajudando enquanto você fica resolvendo os problemas. Claro, estou falando disso com equilíbrio, né? Não pode largar tudo também, cuidar dos outros, esquecer da sua família. Mas nós precisamos dar essa liberdade para eles em alguns momentos. E os dois últimos conselhos que ela nos dá é apoie os sonhos dele. Sonhe ao lado do seu marido, né? E quanto ao resultado também, festeje, né? Divida as expectativas e as alegrias dele. Compartilhe com ele o sonho deles. Claro, tem sonhos que às vezes eles precisam vir para a terra. Sim, irmãs, nós precisamos de sabedoria da hora de falar, de aconselhar. Mas, no geral, aqueles sonhos que são puros, verdadeiros, apoie o seu esposo. E mesmo que você não concorde, apoie, né? Só se for uma coisa muito louca mesmo, inviável, né? Tipo assim, vou montar uma sorveteria onde não mora ninguém. Claro, aí a pessoa realmente tem que ser coerente. Mas se não, apoie ele, né? Creia que Deus também está no controle de todas as coisas. E por último, ela diz assim: entenda que seu comportamento reflete no dele. Né? Como nós já temos aprendido em outras leituras de outros bons livros também, que a mulher é o termômetro da casa, né?
Você está bem? Todo mundo bem. Você está mal? Contamina todo mundo. Todo mundo fica mal, agoniado, nervoso, agitado. Então, muito cuidado. E a Elizabeth George, então, ela termina com um convite à beleza. Né? Ela diz assim: alegre-se quando seu marido for o centro das atenções, quando ele se sobressair, quando for conhecido e honrado. Né? À medida que você enfrenta esse desafio, eu a convido a orar pedindo a Deus que ajude a apoiar seu marido, de maneira que ele se sinta fortalecido e glorifique a Deus. Siga o que diz Provérbios 31:12 e assuma o compromisso de fazer bem ao seu marido todos os dias da sua vida, elogiando, incentivando, alimentando seu casamento, servindo a sua família, cuidando do lar e das finanças, apoiando os sonhos dele e orando por seu sucesso, para que ele possa ser um homem de influência piedosa no trabalho e na comunidade onde vocês vivem. E aqui, minhas irmãs, eu quero ressaltar uma outra importância, né? Seja um supridor, uma supridora das necessidades do seu marido, emocional, espiritual, orando por ele, intercedendo. Ninguém pode orar mais por um homem do que a sua esposa. Né? Eu acho que é um papel nosso. E quando eu estava lendo esse livro, pensei, né? Puxa, eu tenho orado pelo meu esposo como eu deveria. É um desafio, mas nós precisamos orar. Mas também supra a necessidade física deles. Irmãs, ele pode até encontrar um homem para conversar, para desabafar, alguém para lhe dar um conselho, né? Alguém para lhe ajudar numa dificuldade, para lhe emprestar um dinheiro, se for o caso. Agora, relacionamento físico, sexo, ninguém vai fazer com ele, só você. Então, seja essa esposa que vai suprir as suas necessidades, né? Que não vai expor o seu marido ao pecado, à tentação, né? Nem digo a tentação, mas a queda mesmo. Então, seja uma supridora das necessidades dele, para que ele cresça e nós possamos diminuir. Olha, foi um grande privilégio ler esse capítulo, porque tem verdades tão importantes que eu posso recordar, aprender, né, e ficar encorajada para pôr em prática com meu esposo. E eu espero que seja assim com você também, minha irmã. Bela aos olhos de Deus, né? Então que você elogie o seu esposo, incentive seu marido, cuide do seu casamento, cuide da sua família, cuide do seu lar, cuide de suas finanças, dê liberdade a ele, apoie o sonho dele e entenda que o seu comportamento reflete no comportamento dele. Deus as abençoe, irmã, como me abençoou com essa leitura. Boa noite ou bom dia, depende do horário que você vai ouvir o áudio.